Olá, tudo bem? Meu nome é Igor Coimbra, eu sou urologista e andrologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e membro da Associação Brasileira de Estudos em Medicina Sexual. Eu criei esse canal porque eu vejo com meus pacientes que na mesa de bar nenhum homem tem problema sexual, mas a prática não é bem assim. E grande parte dos homens acabam indo para a internet buscando insights que trazem informações que mais atrapalham do que ajudam. Então, desde já, eu peço para você que tem interesse em aprender mais sobre medicina sexual, se inscrever no canal, curtir esse conteúdo aqui e mandar para todo mundo que você achar que consegue ajudar com esse conteúdo. Quanto mais a gente levar essa informação para frente, mais homens vão ser ajudados e mais a gente consegue produzir coisas legais aí para você. Bom, hoje a gente vai falar de maneira bem geral sobre a disfunção erétil. Esse é um problema bastante recorrente aqui no Brasil. Quase metade dos homens vai sofrer com isso em algum momento da vida, seja mais novo ou mais velho. E a disfunção erétil ela é dividida em causa psicogênica e orgânica. Quando existe um problema orgânico, ele pode ser hormonal, ele pode ser nervoso, e eu não digo isso de passar nervoso, mas sim de condução nervosa. Ele pode ter origem vascular, principalmente arterial, ou do corpo cavernoso. Alguns remédios também podem levar à disfunção erétil. A gente não vai conseguir entrar muito nisso hoje, mas se você tiver algum interesse nesse assunto, comenta aqui embaixo que eu penso em fazer um vídeo exatamente só sobre as medicações que levam à disfunção erétil. E como é que alguém tem uma ereção, né? Então, para a gente conseguir ter uma ereção e uma relação tranquila do começo até o final, uma série de fatores precisa estar alinhado para que tudo corra bem de uma maneira que a gente considera que é normal, né? Então, o primeiro passo é a parte do erotismo, ou seja, precisa de fato ter vontade e atração pela parceria. Isso parece bobeira, parece meio óbvio, mas às vezes o homem ele não tem atração por aquele parceiro ou parceira dela, mas a gente sente obrigação de comparecer ali mesmo sem estar com vontade. E isso já começa uma sequência de eventos que lá no final com certeza não vai dar certo. Bom, depois disso, o homem ele precisa estar num ambiente tranquilo e calmo para ele, né? Por quê? Porque o nosso corpo, quando ele está sob estresse, a gente libera substâncias que não são compatíveis com uma relação sexual saudável, que acabam atrapalhando a ereção. Então, essa tranquilidade ela é importante para a gente desencadear toda a cadeia de coisas, né, que levam a uma ereção saudável, uma ereção normal e uma relação sexual prazerosa para os dois. Depois disso, a gente tem a liberação de substâncias, né? E a gente tem impulsos nervosos que saem do sistema nervoso central. Quando chega lá embaixo, no pênis, a gente tem uma dilatação arterial e o sangue corre para o corpo cavernoso, que são as estruturas que a gente tem dentro do pênis e que fazem com que ele fique ereto, rígido e consiga ter uma penetração. Quando um homem tem esse problema e ele vai no médico, como é que o médico vai investigar isso para saber exatamente o que está tendo de problema, né? Então, o primeiro passo, e que muitas vezes é pulado, principalmente em consultas mais rápidas, é a parte da história clínica. As situações onde o homem realmente se sente menos confortável, eventualmente associa um evento a ter mais dificuldade de ereção. Tem homens que eventualmente têm múltiplas parceiras e tem uma ansiedade, né, de performance, querem mostrar o serviço ali na hora, acabam ficando mais nervosos e nesses momentos acabam não conseguindo ter um desempenho tão legal. Então, assim, existem diversas situações que a gente consegue identificar com a história clínica que mostram qual de fato é o problema daquele paciente, né? Depois disso, a gente tem o exame físico, também muitas vezes pulado em consultas que são mais rápidas, mas é importante, porque a gente precisa usar desse artifício aí que a gente aprende na faculdade de medicina para descartar deformidades ou eventualmente alterações hormonais que podem se manifestar de uma ou outra forma no corpo. Então isso também é importante, né? É muito comum depois o médico pedir exames laboratoriais. Esses exames eles servem principalmente para a gente descartar as causas que podem levar à disfunção erétil ou confirmar. Vou dar um exemplo aqui, né? Então, a diabetes é uma doença muito associada à disfunção erétil. Então, é importante que a gente avalie a glicemia desse paciente, como é que está a hemoglobina glicada. Além disso, a gente tem, por exemplo, homens que
estão com um pouco mais de idade, começam a ter um decréscimo de testosterona. Então, pedir a testosterona para esses homens é extremamente importante, porque a gente pode diagnosticar uma baixa testosterona, né, que a gente chama de hipogonadismo, e eventualmente esse tratamento pode melhorar a função erétil desse paciente, né? Depois disso, a gente tem alguns outros exames que a gente usa. Um que é muito conhecido é o ultrassom com Doppler do pênis, né? Então, como que ele é feito? A gente faz uma injeção com uma medicação que induz a ereção e a gente avalia a parte vascular do pênis, ou seja, está chegando o sangue legal lá e esse sangue está conseguindo se manter de forma satisfatória no pênis para conseguir ter uma ereção legal. Então, a gente também lança a mão desse tipo de exame. Existem outros exames, quando a gente olha em literatura, são presentes. Então, em alguns casos vasculares, né, a gente pode fazer uma arteriografia. Existe também descrito teste de tumescência peniana noturna. Então, assim, existem outros testes, mas eles acabam sendo um pouquinho menos usados aí na prática. Bom, mas existe tratamento? Ou se eu tiver disfunção erétil, eu estou fadado a ter esse problema para o resto da vida? É claro que existe tratamento. Dependendo do tipo de causa, a gente tem um ou outro tratamento, né? Então, a primeira coisa é o homem começar a entender um pouco mais do corpo e, com isso, conseguir criar um ambiente de maior tranquilidade. Eventualmente conversando com a parceira, tendo um apoio dentro de casa aí com a parceria, ou eventualmente ele também parar de se cobrar um pouco em relação a esse assunto, porque conhece um pouco mais sobre o próprio corpo. E para pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, a gente pode até indicar terapia sexual. Além disso, as pessoas, principalmente que têm causa orgânica, a gente pode tratar com remédio. E esses remédios eles vêm das mais variadas formas, né? Os mais famosos aí são os inibidores da fosfodiesterase, que é o famoso azulzinho, né? Então, esses remédios eles ajudam a dilatação das artérias penianas e ajudam então o influxo de sangue. Então, ele é um facilitador da ereção. Ele é muito usado na prática clínica e ele é um remédio extremamente eficaz. Depois disso, a gente tem as injeções penianas, que geralmente todo homem quando escuta fica bastante assustado, né? Mas depois que vê o resultado, eu sempre brinco que o sucesso supera o medo. Porque no dia a dia é uma aplicação muito tranquila, com uma agulha muito fina, mais ou menos como uma agulha de insulina, e a pessoa acaba se habituando com isso. Eventualmente a parceira também participa dessa aplicação, enfim, daí cada um faz do jeito que preferir. Mas são remédios muito bons também e que levam a uma resolução muito boa aí dos casos, né? A gente tem outras modalidades também, como terapia de onda de choque ou a bomba de vácuo. Principalmente a bomba de vácuo, ela é muito boa na reabilitação peniana, também pode ser usado em caso de disfunção erétil, mas é mais difícil a gente ter acesso em alguns países, por exemplo aqui no Brasil, é um pouquinho mais difícil a gente ter acesso a esses dispositivos, né? E por fim, a gente tem as próteses penianas, que são divididas nas próteses semirrígidas e as próteses infláveis. As semirrígidas, elas sempre ficam eretas, mas o homem ele consegue dobrar para o lado. Eventualmente isso pode causar algum desconforto, né? Porque não dá para usar uma sunga ou um short um pouco mais apertado. Existe a opção então das próteses infláveis. Então o homem faz o uso da prótese quando vai ter relação sexual, mas depois ele consegue desinsuflar e não tem nenhum problema aí. A diferença das duas é principalmente custo. Bom, hoje é um vídeo um pouco mais longo, mas um pouco mais geral também. Eu vou fazer alguns vídeos aí para frente para a gente falar sobre alguns temas desses de uma forma um pouquinho mais aprofundada, né? Eu vou deixar já o card aqui em cima sobre as medicações orais que a gente tem para disfunção erétil e o tratamento cirúrgico que a gente tem para disfunção erétil. Eu vou pedir de novo, se vocês puderem ajudar aí o canal mostrando isso para mais gente, levando mais informação de qualidade para qualquer pessoa que possa se beneficiar com isso, eu vou pedir para vocês se inscreverem e compartilharem aí com todos que vocês conhecem. Muito obrigado pela atenção de vocês, até mais!